Muito bem, então vamos agora falar um pouco sobre propriedades magnéticas da matéria, né? Quando a gente vai discutir propriedades magnéticas da matéria, né, a gente está pensando, né, naqueles materiais que têm uma magnetização permanente, né? Nós conhecemos a magnetita, né? Alguém que estiver estudando aí, né, ciências dos materiais ou geologia, né, deve conhecer, né, que alguns materiais, né, particularmente a magnetita, né, apresentam propriedades magnéticas permanentes, tá certo? Outros materiais, né, quando aproximados de um campo magnético, eles apresentam um determinado tipo de comportamento, não é? Que pode ser ou um comportamento de reforçar esse campo magnético ou um comportamento de se contrapor a esse campo magnético, né? A ideia dessa nossa conversa agora é discutir um pouco qual é a origem disso, né? Até agora nós tivemos tratando, né, as fontes de campo magnético, né, como ou ligadas a correntes elétricas, né, foi o que a gente viu inicialmente quando a gente começou a estudar o campo magnético, né, ou ligadas à flutuação aí, né, do campo elétrico, né, que foi o que nós vimos, né, no final do nosso curso, né, com a discussão sobre as equações de Maxwell, né. O que nós vamos ver agora é um pouco diferente, né, e eu quero chamar a sua atenção para um fato que é o seguinte: nós vamos fazer uma abordagem, vamos dizer assim, bastante superficial desses fenômenos, né, tentando explicar de forma muito qualitativa, né, porque a origem dos fenômenos, né, que explicam as propriedades magnéticas da matéria, né, ela é discutida dentro de um domínio, dentro de um campo da física que é chamado mecânica quântica. Tá? Então aqueles, né, que continuarem seus estudos em física, né, mesmo na área de materiais, tá certo? Né, vão se deparar mais adiante, né, com disciplinas que buscam estudar essas propriedades da matéria a partir da sua estrutura microscópica, que é explicada aí no âmbito da mecânica quântica. Nós não vamos tratar da mecânica quântica aqui, né, mas nós vamos abrir um pouco uma conversa sobre esse assunto, tá certo? Vamos pensar no seguinte, né? Vamos começar relembrando, tá certo? Uma propriedade que eu acho que todo mundo chegou a ver no ensino médio, né? Os que fizeram a disciplina de Química Geral também chegaram a ver, que é o spin. Vamos começar tratando do spin, tá certo? Existe uma propriedade, né, que se chama momento angular de spin. Tá certo? Essa propriedade foi mais ou menos proposta, não é, há uns 100 anos atrás, tá certo? O momento angular de spin foi proposto aos 100 anos atrás, né? E muitas vezes o momento angular de spin é chamado simplesmente de spin. Spin em inglês quer dizer giro, né? Muitas vezes a gente vê associar, né, imaginar, por exemplo, que uma partícula subatômica, um elétron, um próton, um nêutron, fosse uma bolinha e ele está girando em torno do seu eixo, como se fosse um planeta girando em torno do seu eixo de rotação. Não é bem isso que acontece, né? A visão que a mecânica quântica traz não é essa, tá certo? Não é de uma bolinha girando, tá? A ideia básica é que spin é uma propriedade, né, da matéria. Mais do que isso, né, o spin é uma propriedade de muitas partículas subatômicas, não só dos elétrons. Na maior parte dos casos, nós estamos interessados nos elétrons porque muitas das propriedades observadas na matéria, por exemplo, reações químicas, propriedades magnéticas e outras tantas, elas acontecem, né, por conta dos arranjos que os elétrons têm, né? Mas outras partículas, né, têm também spin, algumas partículas não têm spin, quer dizer, então isso aí, né, é uma discussão mais aprofundada que vocês vão ver adiante. Mas vamos tratar disso aqui. Todo mundo deve se lembrar, né, quando viu então disciplina de química no ensino médio, ou na química geral, ou em outra disciplina mais ou menos parecida, né, que havia aquele princípio de exclusão de Pauli, né, e no princípio de exclusão de Pauli você ia organizando, né, os elétrons em níveis atômicos, né, até o ponto em que você chegava numa situação então onde você não podia botar dois elétrons com o mesmo conjunto,
não é, de números quânticos. No final das contas, você tinha que escolher se você precisasse botar dois elétrons numa mesma posição, um tinha que ficar para cima, um tinha que ficar para baixo. Lembra disso? Né? Spin para cima, spin para baixo. É dessa propriedade que nós estamos falando. O que é importante entender aqui, tá certo? É que essa propriedade, o momento angular de spin, que é, tá certo, uma propriedade vetorial, né? Essa propriedade ela não pode ser medida. Quem for entrar, tá certo? Quem for entrar aí mais adiante numa disciplina mais aprofundada vai discutir isso com mais profundidade. O que pode ser medido, tá certo? É uma componente desse vetor, tá? Que nós vamos definir como a componente na direção z, né? E essa componente na direção z, ela vai ser, tá certo? Ela é uma variável, uma grandeza que ela tem, não é, um valor definido a partir dessa expressão. ms, tá certo? ms é um número, tá, que vai valer mais meio ou menos meio, tá certo? Que é conhecido como número quântico magnético de spin, né? E essa grandeza h aqui, tá? H é a constante de Planck. A constante de Planck é uma das constantes fundamentais da natureza, né? E ela, a partir de 2019, tá certo? Foi estabelecida como valendo exatamente na nova versão do Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Né? Eu já mencionei isso lá na primeira aula, eu mencionei que a nova versão do Sistema Internacional de Unidades, ela estabeleceu exatamente o valor de 7 constantes fundamentais da natureza. Uma delas é a constante de Planck, cujo valor, então, eu vou registrar aqui a título, né, de curiosidade, mas é importante vocês saberem que esse valor é um valor exato, né? Ele vale 6,6267015 exatamente dentro do SI, né, vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e na maior parte das vezes nós vamos utilizar o valor de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Tá certo? Então, essa aí é uma medida, né, da constante de Planck. Esse valor então foi estabelecido exatamente em 2019. Aquele meu valor de ms, aquele meu número quântico, ele vai valer mais meio ou menos meio, né? Quando ele vale mais meio, eu tenho o que a gente chamou de spin para cima. Quando ele vale menos meio, eu tenho o spin para baixo. Então esse número quântico aqui, tá certo? Ele só pode ter esses dois valores, né? E esses dois valores são dados aí por essa expressão. O que é importante para nós aqui é que existe um momento de dipolo associado ao spin, tá certo? Esse momento de dipolo é menos E sobre M vezes esse valor aqui. Da mesma forma, se o meu vetor S não pode ser medido, vocês vão ver isso lá, como é que é essa história de uma grandeza que não pode ser medida, vocês vão ver isso lá na mecânica quântica para aqueles que se interessarem, né? Tem alguns vídeos, eu vou deixar aqui, não é, um link de um vídeo que eu achei interessante que explica um pouco, não é, algumas coisas da mecânica quântica, tá certo? Uma visão assim mais geral, né, para aqueles ou aquelas que quiserem se aprofundar. Quem ficar no curso de física, tá certo? Ou quem for para a área de materiais aí, para alguns problemas nas áreas de materiais, vai estar trabalhando com isso. O pessoal da química, obviamente, também vai estar trabalhando, né, com a mecânica quântica aí, né, ao longo do seu curso, tá? Então esse é o momento, né? É o momento de dipolo, tá certo? Esse momento magnético, o nome dele é momento magnético dipolar de spin. Momento magnético dipolar de spin, né? Isso porque a gente já viu, né, vários momentos magnéticos, e lembra o seguinte, tá certo? Né? Lembra que quando eu fui discutir, não é, as equações de Maxwell, né, quando eu discuti as equações de Maxwell, eu mencionei o seguinte, né, que as propriedades magnéticas têm natureza dipolar. Lembra disso? Né? Que eu falei, a gente pega um ímã, corta no meio, vai cortando, e eu fiz aquela pergunta: e se eu chegasse no nível atômico? Se você chegar no nível atômico, você continua tendo, tá, uma natureza dipolar, não é?
na fonte de campo magnético, tá? Muito bem. A expressão, já fica um sinal para vocês, a expressão, por exemplo, de uma propriedade magnética permanente de um material vai estar ligada ao momento magnético dipolar de spin, tá certo? Então, é um arranjo desses momentos magnéticos dipolares. Nós vamos ver adiante um outro momento magnético dipolar que existe no átomo, que se expressa no átomo, tá certo? É esse arranjo que vai gerar, não é, essas propriedades magnéticas aí que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Então, esse é o momento, esse aqui então é o número quântico, tá? Magnético, número quântico porque ela não é uma grandeza, né, ou uma variável que se expressa no contínuo, tá? Essa é uma diferença importante da física clássica. Até agora, quando a gente viu a física clássica, as grandezas se expressavam num contínuo, né? Então, se eu tinha um campo elétrico, né, esse campo elétrico podia ter qualquer valor que fosse um número real. Um campo magnético, qualquer valor que fosse um número real, tá certo? Né? Há uma corrente, tá certo? Né? Quando nós falamos da carga, nós mencionamos a carga quantizada. A gente trata a carga elétrica como um contínuo, não é? Porque o quantum de carga é tão pequeno, é da ordem de 10 elevado a menos 19 do Coulomb, é tão pequeno, né? Porque na maior parte dos fenômenos que nós vamos tratar, né, são fenômenos que se expressam na escala macroscópica. Nesse sentido, né, a quantidade de cargas que eu tenho, né, ela é muito maior, né, bilhões, trilhões, quadrilhões de vezes o valor da carga elementar, de tal forma que eu posso considerar aquelas cargas como se fossem um contínuo, tá certo? Mas lembra que, do ponto de vista das propriedades, né, microscópicas da matéria, tá certo? Essas propriedades, elas estão baseadas em grandezas que não são contínuas, são discretas, são quantizadas, tá? Então esse número aqui faz, tá certo? Se você olhar aqui, então esse valor aqui é um valor quantizado, ele é função, né, dessa quantidade H sobre 2π, né? E dada a função de SZ é dada por aqui, né? E da mesma forma, tá certo? Eu posso dizer então que a minha componente Z do momento magnético dipolar vai ser menos E sobre M SZ, tá? Muito bem. O que importa para nós é que, da mesma forma como nós vimos, né, na estrutura macroscópica, quando nós discutimos a energia, eu posso associar uma energia potencial aqui, né, que vai ser dada por, né, ms escalar B. Então, se eu tenho um campo magnético, tá certo? E o campo magnético, tá, é que vai definir essa direção Z. Se eu boto o campo magnético na direção Z, né, eu teria então a componente Z do momento magnético de dipolo alinhado com o campo magnético, tá? Então é o que a gente faz, né? Eu posso dizer, se eu botar o meu campo B na direção Z, eu posso escrever que isso aqui é MSZ, né, vezes B, tá certo? O campo magnético dado, né, na direção Z. É esse campo magnético que vai produzir, né, esse alinhamento do spin, tá? Então, em algumas situações que nós vamos ver mais adiante, quando você aplica um campo magnético no material, você faz um alinhamento. Lembra daquela polarização que nós discutimos quando eu apliquei um campo elétrico no dielétrico, né, que eu produzi, tá certo? Eu forçava um certo alinhamento, não é, dos momentos de dipolo elétrico, tá certo? E esse alinhamento criava um campo elétrico no interior do material, né? Aqui vai acontecer, nós vamos ver daqui a pouquinho, aqui vai acontecer uma situação, né, parecida com essa, que esse alinhamento vai ser responsável, não é, por propriedades magnéticas. Adiante, a gente vê o seguinte, bom, vocês lembram, princípio da exclusão de Pauli, eu tinha lá spin para cima e spin para baixo, o spin é uma propriedade intrínseca associada, no caso que nós estamos tratando, ao elétron. De novo, o spin é uma propriedade, né, que existe a nível, é uma propriedade intrínseca das partículas elementares, tá certo? Né? No caso do elétron, que é quem nós estamos interessados, tá? Eu tenho esse número quântico aqui, né? O número quântico de spin, tá?
e de novo, né, isso reflete aí, não é, numa energia associada a esse momento magnético de dipolo. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Se você imagina que o elétron, tá certo, é uma partícula e essa propriedade é uma propriedade associada ao elétron, você imagina que o elétron, né, está em orbitais, né? Naquele modelo clássico que a gente tinha, tá certo, no comecinho da mecânica quântica, né, há mais ou menos uns 100 anos atrás, imaginava-se que o elétron era uma partícula que girava em torno do núcleo, né? Tinha aquele modelo planetário que a gente chama, né, o modelo que foi proposto pelo Rutherford, né, há mais ou menos 110 anos atrás, e o modelo do Rutherford era isso, era um núcleo atômico, né, era um núcleo como se fosse, né, nesse modelo planetário, como se fosse o Sol, né, e os elétrons orbitando em torno desse núcleo. Esse foi o primeiro modelo, tá certo, de átomo, né, e quem se lembra daquelas aulas, né, de química, né, no ensino médio, ou mesmo no começo dos cursos, né, lembra que esse modelo ele apresentava alguns problemas que foram aí solucionados posteriormente, né, por uma abordagem que o Bohr fez quando propõe aí, não é, uma visão mais avançada, e aí propõe uma visão que seria mais adequada aí para essa evolução da mecânica quântica, tá? Mas isso vai ficar para um próximo curso, né? O que importa aqui é que a gente pode imaginar que o elétron, né, está girando em torno do núcleo, tá certo? E se o elétron está girando em torno do núcleo, nesse modelo clássico, bastante simplificado, né, eu posso imaginar que eu tenho, é como se eu tivesse uma espira em torno do núcleo, tá certo? Como se eu tivesse uma corrente em torno do núcleo, né? E a essa corrente eu posso associar o que a gente conhece como um momento angular orbital. Esse momento angular orbital, tá? Então eu estou associando, você imagina que eu tenho uma partícula, esse momento angular orbital, da mesma forma, tá? Ele é representado pela letra L, tá certo? Como um momento angular, e eu posso associar também um momento magnético, né? Se eu tenho cargas em movimento, né, eu posso associar um momento dipolar magnético orbital. Orbital, tá? E esse momento magnético orbital, ele vai ser dado por μ, de novo, orbital agora, vai ser igual a menos E sobre 2m vezes L orbital. Tá? Muito bem. Né? E eu posso dizer que a componente Z, né, da mesma forma como eu fiz ali, né, eu vou definir uma componente Z desse meu momento que vai ser dada por um número quântico, que é o número quântico orbital, representado por m lambda, h sobre 2π. Tá? Ao contrário, né, do número quântico de spin, o número quântico orbital ele tem valores, né? Isso aqui vai definir, tá? Se você se lembra, isso aqui vai definir aqueles níveis SPDF. Esse momento aqui vai definir aqueles níveis SPDF. Então, para cada nível de energia, lembra, eu tinha lá o número orbital e depois eu vinha com o número de spin. Lembra disso? S-PDF, S2, P6, não sei o quê. Tá? Então isso aqui está ligado a esse momento aqui, e esse número quântico aqui, né, ele pode assumir um conjunto de valores, tá certo? Né, até um determinado valor, tá? Limite que é dado ali pelo nível de energia. Tá? Então isso aqui é esse número aqui, né? Então o meu momento magnético dipolar orbital tem como componente Z, tá? O valor menos m lambda é sobre 4π vezes m vezes h. H, de novo, a constante de Planck, é a carga do elétron, m a massa do elétron. Tá? E aqui eu também posso associar, né, da mesma forma como eu fiz nesse caso aqui, eu também posso associar uma energia potencial, né, uma energia potencial a esse momento magnético, tá?
E a energia potencial nesse caso vai ser menos o momento orbital escalar o campo magnético, tá? Então a mesma coisa que eu trato aqui. Muito bem. De posse então desse conhecimento, tá certo? Então o que nós definimos aqui? Nós dissemos o seguinte: as propriedades magnéticas que eu enxergo na matéria, tá? Elas são oriundas, né, de propriedades intrínsecas, né, propriedades microscópicas intrínsecas da matéria, particularmente propriedades que eu associo aos elétrons, né? Então, eu associei duas propriedades aqui, tá certo? Um, que é o momento angular de spin, ou spin, como a gente costuma dizer, né? E a segunda propriedade é o momento angular orbital, tá? Vamos dizer assim, naquela imagem, né, de modelo planetário. Por que a imagem de modelo planetário muitas vezes é associada, né? Porque dentro do nosso ponto de vista clássico, nós enxergamos o mundo clássico, tá certo? Nós não enxergamos o mundo quântico, nós enxergamos o mundo clássico, né? A gente pode ver o mundo quântico, inclusive, às vezes até através de alguns equipamentos, por meio de alguns equipamentos aí, que permitem a gente enxergar, não é? Por exemplo, as estruturas orbitais em torno do átomo e coisas desse tipo. Mas no nosso cotidiano, nós enxergamos o mundo clássico. E no mundo clássico, não é? É muito fácil a gente construir essa imagem, né, de um Sol, de um planeta girando em torno do Sol e de um planeta girando em torno do seu próprio eixo, né? É o que a Terra faz, movimento de rotação e o movimento de translação. Essa comparação, vou insistir nisso mais uma vez, se é uma imagem confortável e confortante, tá certo? Não é, tá certo, uma imagem adequada, uma descrição adequada, né, da estrutura microscópica da matéria, tá certo? Porque ela tem diversos limites aí, limites que foram constatados inclusive há 110 anos atrás, mas tudo bem, vamos ficar com ela aqui por enquanto. Então vamos falar um pouco agora sobre o que são então essas propriedades, tá? Eu vou discutir 3 tipos de propriedades que são típicas aí da matéria, né? Propriedades então que eu vou associar ao comportamento, tá certo? Ao comportamento da matéria quando é sujeita a um campo magnético, né? Então eu tenho, uma delas é o diamagnetismo, tá? Quem for da área, né? Quem for da área, como eu tenho insistido, né, de materiais, o pessoal também da metalurgia, né, que é da área de materiais, né, o pessoal trata muito isso. O pessoal da geologia também, né, física e química, obviamente. Também as engenharias que tratam aí, né, da parte vinculada à eletricidade também vão se deparar com essas propriedades. O que é cada uma delas aqui? O diamagnetismo, tá certo? Ele é uma propriedade que surge quando você expõe determinado tipo de material, determinada substância, né, a um campo magnético. E o diamagnetismo acontece o seguinte, né? Se a gente imaginar que esse campo magnético, tá certo? Ele interfere na estrutura atômica, é como se, né, surgisse dentro da estrutura atômica uma reação a um campo magnético. A gente pode fazer uma certa analogia, né, com o que acontecia quando eu tinha um campo crescendo, por exemplo, né, através de uma espira. Lembra? Um campo crescendo através de uma espira induzia uma força eletromotriz na espira que criava um campo contrário a esse campo. Ou seja, você tem no diamagnetismo, né, você tem uma situação na qual surge naquele material, né, um campo que repele o campo que está agindo no material. Então você tem uma força de repulsão, né, nesse caso, né? Se vocês olharem no livro, inclusive tem um experimento, né, que ficou muito famoso, né, que pegaram uma rã, botaram dentro do solenoide e meteram um campo magnético, né, como o material do qual o nosso corpo é constituído é diamagnético, criou uma repulsão e essa rã ficou levitando, né? Diz o livro, tá certo, que esse experimento foi feito com seres humanos e a sensação,
né? Eu não fiz isso, tá certo? Não aconselho ninguém a tentar em casa, né? Diz o livro que isso foi feito com seres humanos e a sensação é como se você estivesse boiando na água. Tá lá, tá? Muito bem. Não tentem fazer nem com Han, nem com seus irmãos ou irmãs, tá? Muito bem. No caso então, do diamagnetismo é esse tipo de comportamento. Surge um campo que tende, não é, a repelir o campo externo. No caso do paramagnetismo e ferromagnetismo são comportamentos que têm uma certa similaridade. Você tem momentos magnéticos, né? No caso do paramagnetismo, inclusive, você pode ter momentos magnéticos que estão, por exemplo, num átomo que tenha spin para cima e spin para baixo, não é? Eu tenho um momento de dipolo magnético para cima e um momento de dipolo magnético para baixo. Tá certo? Então esses dois aqui vão se cancelar. Então ele não apresentaria nenhuma propriedade magnética, não é? Nesse caso, a propriedade magnética seria do momento orbital, tá? No caso do paramagnetismo, se eu tiver um momento de dipolo, né, e conseguir, como eu dei o exemplo no caso da polarização feita pelo campo elétrico, se eu conseguir agora um ordenamento, né, esse material adquire, né, uma propriedade magnética. Então o material paramagnético ele pode ter um magnetismo induzido, tá certo? Né? E esse foi um fenômeno estudado pelo Pierre Curie, né? Que inclusive formulou, né, uma hipótese desse comportamento. Tá? Isso aí tem a lei de Curie, que foi estabelecida também, né, há coisa de um século atrás. Tá? É verdade que a lei de Curie, né, ela só funciona para baixas temperaturas e baixos valores de campo magnético, tá certo? Ela obviamente não explicou, não é, o que era o comportamento, né, mas foi uma primeira abordagem, tá certo? Importantíssima aí para tentar entender esse comportamento. E é necessário que se diga o seguinte, né? Esse comportamento, se você aumenta a temperatura, tá? Esse comportamento desaparece, ou seja, se você aumenta a temperatura, você aumenta a desordem interna dos átomos e faz com que, então, não é, esse comportamento desapareça. Tá? O terceiro comportamento que nós estamos falando é o ferromagnetismo. O que acontece no ferromagnetismo? No ferromagnetismo, tá certo? Você tem que os átomos formam estruturas internas, domínios magnéticos internos, né? E isso é muito importante, esses domínios magnéticos, porque o átomo, ele apresenta em vários casos, né, uma magnetização espontânea. Ou, se você coloca um campo magnético, tá certo? Se você coloca um campo magnético, você organiza, você ordena esses domínios, né? E isso, quando o pessoal aí, né, da metalurgia, quando for estudar as transições de fase em materiais, né, em determinadas ligas de materiais, ou for estudar toda essa parte, né, das transições de fase no ferro e outros materiais, vai ver isso. Você tem estruturas de domínios que são formadas. O que são essas estruturas de domínio? São regiões dentro da matéria que têm o mesmo tipo de alinhamento. Só que cada domínio pode ter um alinhamento numa direção de tal forma que você não percebe macroscopicamente aquela propriedade. Quando você colocar um campo magnético, você vai produzir um alinhamento nesses domínios, tá certo? E faz com que o seguinte, quando você desliga o campo magnético, lembra, no diamagnetismo e no paramagnetismo, ao você tirar o campo magnético, a propriedade desaparece. No caso do ferromagnetismo, não. Tem uma propriedade que a gente chama de esterese, tá certo? Né? A esterese é aquela situação na qual, ao você aplicar um campo magnético externo, surge uma magnetização que é oriunda do alinhamento desses domínios magnéticos, mas a hora que você zera o campo magnético, né, a hora que você zera o campo magnético, tá certo? Essa magnetização não desaparece, né? Você já deve ter visto uma situação, se você pegar, né, uma ferramenta de ferro, uma chave de fenda, um martelo, né, uma tesoura, tá certo? E aproximar de um ímã, a hora que você afastar o ímã, você vai ver que essa tesoura, não é, essa chave de fenda ainda mantém propriedades magnéticas, ainda está magnetizada, né? E como é que você elimina essa magnetização? Ou você esquenta o material de tal forma que, por
agitação térmica, isso desapareça, né? Ou então, tá certo? Você aplica um campo contrário de tal forma que você desorganize aquele alinhamento que foi conseguido, tá? Essas propriedades, tá certo? Vão ser mais bem estudadas nas diversas disciplinas aí que vocês têm nos seus cursos. O importante nesse momento é entender que a explicação que a gente tem para estes fenômenos que a gente vê no nosso mundo macroscópico, tá certo? Seja a rã flutuando, seja a magnetização, né, que eu induzi num determinado material, ou a magnetização espontânea que eu observo, que esses fenômenos estão ligados à estrutura mais íntima da matéria, a estrutura microscópica da matéria, tá certo? Que eles não podem ser explicados, né, a partir da física clássica, que eles necessitam de uma nova teoria, né, que foi aí a teoria quântica que surgiu, né, há pouco mais, né, os primórdios dela 100 anos atrás, né, 110 anos atrás, mas que foi se estabelecendo aí ao longo da primeira metade do século XX, né? Então, e é essa teoria, tá certo, que permitiu, né, como eu disse, a formulação da eletricidade, do eletromagnetismo clássico no século XIX, permitiu a terceira revolução industrial, e isso é importante fazer essa conexão, né? A terceira revolução industrial, a revolução baseada na eletricidade, tá certo? Né? Ela foi conseguida, né, a partir, né, dos fundamentos do eletromagnetismo, né? Então toda a formulação, toda a propagação de ondas eletromagnéticas, ela se dá a partir, né, das equações de Maxwell. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, quando a gente agora se remete ao mundo microscópico, a base microscópica, isso é a base, tá certo? A base teórica para a quarta revolução industrial. Então, tudo isso que nós estamos falando de redes de comunicação, de telecomunicações, né, de equipamentos eletroeletrônicos, né, tudo isso está baseado nessa física que se construiu aí, né, ao longo do século XX, particularmente aí na sua primeira ou nos seus 3 primeiros quartos, tá certo? Né? Então isso é importante para quem for mexer, tanto nas áreas aí, né, de desenvolvimento de tecnologia, é importante entender que existe uma teoria necessária para esse desenvolvimento tecnológico, tá? Bom, eu espero que vocês tenham tido sucesso, né? Espero que esse curso tenha sido produtivo, tá certo? Né? Esse material continua à disposição aí, tá? E eu agradeço, não é, a sua audiência ao longo desse período todo. E mais uma vez enfatizando o que eu disse lá no começo, né? Se você descobrir algum erro nesse material, por favor, né, me avise, né, para que a gente possa corrigir. Por mais que a gente se esforce, muitas vezes alguma coisa escapa, tá? E ficamos assim, tá certo? Né? Um grande abraço, sucesso, né, e seguimos em frente.